Eu sou Albaniza Santos, professora, advogada, e hoje nós vamos conversar sobre o processo administrativo previdenciário em sua fase inicial. Conversaremos sobre atendimento, procuração, documentos, análise prévia, formalização do requerimento e sobre os canais de atendimento. Nós temos 60 minutos e, logicamente, que esses pontos serão explanados de forma sucinta, mas creio eu que vai ajudar muita gente que está começando a trabalhar com o direito previdenciário e que não tem tanta habilidade ainda no processo administrativo previdenciário, ok? Em relação à legislação, para vocês saberem as regras referentes a essa fase inicial, vocês vão visitar a Instrução Normativa 77 de 2015, certo? E N77 de 2015, a famosa. Lá nos artigos 658 até o 673, por aí, né? Então, vocês vão analisar essa fase inicial, certo? Vocês vão depois fazer uma leitura para corroborar as coisas que eu estou falando aqui, conforme o que está lá na IN77, ok? Então vamos lá, vamos iniciar falando do atendimento. Atendimento. Nós sabemos, né? Formalmente o processo vai iniciar com o requerimento, mas de forma genérica, de uma forma didática, a gente gosta de dizer que começa com o atendimento, porque um atendimento bem feito vai fazer com que você tenha elementos para defender o direito do segurado, do seu cliente. Então, na hora do atendimento, é necessário que você colha todas as informações que podem te ajudar com o processo. E eu sempre digo, às vezes, nessa coleta de informações para o nosso processo previdenciário, a gente acaba pescando outras informações que podem trazer processos de outras áreas para a gente. É muito comum a gente começar uma entrevista previdenciária e acabar identificando um direito trabalhista, certo? Assim como, no meio da conversa, às vezes a gente acaba, né, percebendo que o nosso cliente tem outras demandas para nos trazer. Então, o momento da entrevista é muito importante. O que é que eu faço para não fazer uma entrevista e esquecer elementos importantes, esquecer informações que podem fazer a diferença na hora que eu for fazer o meu requerimento? Usa o formulário de entrevista. No momento do atendimento, você vai colher as informações usando o formulário de entrevista, tá certo? Você vai coletar todos os documentos que aquele cliente já trouxe e vai digitalizar. Não é necessário, pessoal, que vocês retenham o documento original daquela pessoa, certo? Eu às vezes faço isso quando eu, por exemplo, estou com um cliente agora que a carteira profissional dele, ela é totalmente ilegível. Então, nem dá para digitalizar, porque eu tenho certeza que não vai ser uma boa qualidade. Eu sei que eu vou ter que apresentar esse documento presencialmente, então eu já fiz a retenção. Mas nunca, jamais, se eu não tenho a necessidade de reter o documento, eu não faço a retenção, eu já faço a digitalização. Hoje é muito fácil, você faz através da sua impressora, através do scanner do seu celular ou de um scanner de mão. É muito fácil digitalizar um documento. E a gente também, quando precisa ficar com o documento original do cliente, a gente faz sempre aquele documentozinho, que é o protocolo de recebimento de documento, e quando retorna o documento para o cliente, você faz o protocolo de entrega. Muitas pessoas podem achar que isso é bobagem, mas não é, principalmente porque nós estamos ali lidando com pessoas idosas, dependendo da pessoa. Às vezes são pessoas que têm problemas psiquiátricos, né? Eu tenho muitas pessoas que acompanham com essas dificuldades e acabam esquecendo, acham que deixou o documento com você e evita que você se envolva em qualquer tipo de desentendimento com o cliente, né, por conta de documentos, né? Às vezes o próprio cliente extraviou e depois vem querer que você dê de conta. Então é importante fazer o protocolozinho de recebimento e devolução de documentos. Para muitos que já atuam há muito tempo, pode dizer, essa informação é muito simples, mas é uma informação simples que quando eu comecei eu não tinha. E eu errei em alguns momentos, ficando com documentos, até porque quando eu comecei, o atendimento não era totalmente pelo meu INSS, como é agora. Outra coisa,
você verifica no atendimento se o segurado tem toda a documentação que é necessária para aquele benefício. A gente sabe que cada benefício da Previdência Social exige um rol de documentos comprobatórios para aquele pleito. Então, o que é que acontece muitas vezes? Já aconteceu de eu ir fazer requerimento de pensão por morte e um dos filhos não ter CPF. O que é que eu faço? Recolho toda a documentação, dou entrada no requerimento, né? Dependendo da situação, até para resguardar a dentro do processo e já mando a pessoa ir fazer a emissão daquele documento que está faltando, né? Caso esse processo seja analisado antes de eu ter acesso a esse documento, certamente o servidor vai fazer uma exigência e é o tempo que eu consigo colocar o documento. Mas muitas vezes acontece da pessoa conseguir o documento mesmo antes da análise e eu só faço a juntada. Então fica a dica, tá certo? Vê se a pessoa tem todos os documentos. Se ela não tem, você já orienta ela a emitir, se for o caso de emissão. Às vezes a pessoa não tem pessoas que chegam pra gente só tem o RG. E se ela não tiver, procura, se ela tiver emitido e tiver perdido ou está na casa de um parente, já procura providenciar o mais rápido possível. Fizemos o atendimento, vamos para a procuração, certo? Para dar início ao processo, o segurado, né, o nosso cliente, precisa nos investir de poderes para representá-lo. E esses poderes, eles são a nós conferidos através de um instrumento, que é a procuração. A procuração para o processo previdenciário administrativo pode ser pública ou particular, certo? Quando é que é necessário, obrigatório que seja público, que seja uma procuração pública? Quando é um caso de pessoas que são analfabetas ou estão impossibilitadas de assinar. Acontece às vezes da pessoa estar doente, internada, às vezes numa situação que não pode movimentar as mãos ou está em coma, e essa pessoa não poderá passar uma procuração para você de forma particular, terá que ser uma procuração pública, certo? Seguindo todos os requisitos que são impostos para uma emissão de documentação pública nessas situações, de procuração pública nessas situações. Está na IN 77 que a procuração para analfabetos, né, a procuração otorgada por pessoas que sejam analfabetas ou impossibilitadas de assinar, deve ser pública. E eu, particularmente, independentemente de exigência legal ou infralegal, eu, como advogada, acho que resguarda e expressa a minha boa-fé eu fazer esse documento público em cartório, para evitar futuros constrangimentos, tá certo? Então, eu mesma faço questão de fazer pública, certo? Quando eu iniciei, eu tinha uma outra dúvida em relação à procuração. Eu achava que era necessário autenticar as assinaturas da procuração. E essa exigência não existe, ok? Então, a procuração particular que a gente faz no nosso escritório, aquela nossa procuração simples, não é obrigatório ser aquela procuração modelo, né, do formulário lá do INSS, você pode fazer sua própria procuração. E eu achava que era necessário fazer algum tipo de autenticação, e não é dispensado, tá certo? Não precisa reconhecer firma, não precisa fazer isso. Está previsto lá no decreto 9.094/2017, exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou se houver previsão legal, certo? Aí sim é que vai haver a exigência de reconhecimento de firma. Então, se não tem dúvida fundada e nem tem nenhuma lei prevendo que aquele documento precisa ter firma reconhecida, não será exigida esse reconhecimento de firma. É o que acontece com a procuração e com qualquer outro documento que tenha por finalidade comprovar o pleito, né? Comprovar algum direito, tá certo? Seguindo, vamos para os documentos. Os documentos, pessoal, a gente tem que ter muita atenção. Primeiramente, os documentos básicos para nós iniciarmos os processos administrativos. Logicamente, o requerimento, certo? O requerimento administrativo, os documentos de identificação do requerente, a procuração, para que a gente tenha poder de representá-los, e a documentação do procurador, no caso a nossa procuração. E os documentos exigidos para comprovar o nosso direito, aquele que a gente está requerendo, aquele direito que a gente está pleiteando, certo? Esses são os documentos básicos.
E que tipos de documentos a gente pode apresentar no INSS? A gente pode apresentar os originais. Esses originais, geralmente, eles são apresentados hoje, né? Que o processo está praticamente online. Eles são apresentados pelo próprio segurado, quando ele precisa ir à APS fazer algum tipo de exigência, cumprir alguma exigência. E no tocante ao advogado, a gente pode estar apresentando os originais, né? Digitaliza os originais e autentica. A gente pode também estar apresentando documentos que foram autenticados por terceiros e podemos estar colocando cópias simples, né? Porém, como nós precisamos autenticar esses documentos lá no sistema, sempre é de extrema importância que nós tenhamos acesso aos documentos originais. Então, lá no processo administrativo, quando a gente faz nosso requerimento, a gente vai apresentar os documentos. Quem já está acostumado aí com o INSS digital sabe que a gente identifica na nomeação, quando a gente faz a nomeação do arquivo, quando a gente coloca o nome do arquivo, a gente mostra se o documento é original, se é cópia simples ou se é autenticado por terceiros. Mesmo que a gente esteja ali, por exemplo, diante de um documento que foi autenticado por terceiros, eu tenho sempre o cuidado de pedir o original para conferir. Assim como faço com as cópias simples e assim como, logicamente, quando eu olho o original, vejo todos os detalhes dentro dos meus limites, né? Até porque eu não sou perito, né? Em identificação de falsidade de documentos, né? Porque qualquer fraude, qualquer indício de fraude que seja identificada, a gente também vai estar ali respondendo, né? Pelas tentativas de fraude e pode complicar para a gente. Sobre a autenticação de documentos, nós sabemos que não é mais obrigatório em repartições públicas que os documentos apresentados sejam autenticados em cartórios. Basta que a pessoa que vai pleitear algum serviço ou algum direito apresente o documento original, né? E, dependendo do tipo de processo, a cópia com o original. No caso do INSS, nem é necessário mais colocar a cópia. Leva apenas o original, porque o servidor, o estagiário, né? Ele vai digitalizar toda aquela documentação do segurado. Então, baixa os documentos originais, se for o caso de o segurado estar indo ali sozinho realizar a entrega daqueles documentos. No nosso caso, como advogados, nós sabemos que a gente tem a opção de usar o INSS digital, onde nós autenticaremos o documento no próprio sistema, tá certo? Pronto. Fizemos o atendimento, já sabemos com o básico sobre a procuração, básico sobre os documentos. Agora vamos falar um pouco sobre a importância da análise prévia, tá certo? Estou de posse dos documentos, já conferi ali, vi que o segurado tem os documentos necessários, ou se ele não trouxe, ele possui e irá trazer depois. Tudo isso está lá na entrevista e você vai marcar qual foi o documento que faltou, se faltou algum documento, quando é que ele vai trazer. Lá no formuláriozinho de entrevista tem tudo para que você faça todo o registro desse atendimento e não fique nenhuma pendência, até porque para você não esquecer depois. Já temos os documentos em mãos, digitalizados, agora vamos analisar. Vamos investigar se esse segurado já recebeu algum benefício. Por que é importante? Qual a importância que tem eu saber se o segurado já recebeu algum benefício? É da minha conta? Vai servir para o próximo requerimento? Vai. Pode ser que o segurado, por exemplo, seja um trabalhador rural e no processo anterior já tenha provas da atividade rural e você pode utilizar no processo novo, né? Então, ele pode já ter pleiteado judicialmente, então você pode utilizar a prova emprestada. Então, é importante sim saber se o segurado já fez algum requerimento de benefício e se já teve deferimento, certo? Outra coisa, que eu até falei na primeira live, é muito comum, principalmente quando se trata de auxílio-doença e também de BPC, é muito comum que as pessoas cheguem ao escritório contratando você para fazer o requerimento daquele benefício, mas ela mesma já tentou várias vezes. Às vezes a pessoa já tentou há 2 anos atrás, há 2 anos, né? Sendo redundante. Às vezes a pessoa já tentou há 2 anos, há 3 anos, há alguns meses. E você precisa dar uma olhadazinha no meu INSS dessa pessoa e verificar se ela já tem requerimentos anteriores. Por quê? Porque você vai analisar se realmente é interessante fazer um novo pedido, um novo requerimento, ou se é interessante fazer um processo judicial com base no recurso indeferido. Porque um daqueles
benefícios que ele solicitou sozinho, pode muito bem ter sido indeferido, mas ele já possuía o direito. Então, veja aí que você vai garantir muitos atrasados, se você observar essa questão dos benefícios requeridos anteriormente. Feito isso, analisei se ele já recebeu algum benefício, se eu poderia utilizar alguma prova emprestada, né? Ou até mesmo melhorar o benefício se foi o caso dele ter recebido um benefício de forma equivocada. Por exemplo, o cliente que tinha direito a uma aposentadoria e recebeu um BPC. Então, a gente tem que ver se a pessoa já pediu, já recebeu algum tipo de benefício. Ver se aquele benefício que ela está pleiteando com você, que ela está querendo que você pleiteie junto ao INSS, se ele já deu entrada outras vezes, para que você analise a possibilidade de fazer um processo judicial para você garantir atrasados, né? Resguardando a DER de um dos requerimentos realizados pelo segurado sozinho, porque isso é muito comum, certo? E, principalmente, mais importante, analisar o CNIS. Fazer o requerimento administrativo sem analisar o CNIS é perder tempo, certo? Você precisa analisar o CNIS, porque o CNIS, muito comumente, não é uma coisa rara, muito comumente o CNIS vem com a ausência de vínculos de trabalho, vem com a ausência de fechamento de vínculos de trabalho, vem faltando contribuições que foram feitas, ou então contribuições que realmente não foram realizadas, principalmente quando é o caso de empregador, mas que a pessoa tem a carteirazinha assinada ali, toda legível, toda ok, ótima para você fazer a prova daquela contribuição, daquele vínculo, ou do fechamento do vínculo. Então, analisa o CNIS para saber se precisa fazer alguma correção. Vou fazer o requerimento administrativo? Joia, beleza. Vou fazer minha petiçãozinha, eu já analisei o CNIS e eu já percebi que no CNIS está faltando, por exemplo, o vínculo de emprego que o meu cliente teve com a empresa A. E esse vínculo tem 5 anos, mas não consta no CNIS, mas a carteira dele está ok. E eu já disse isso aqui várias vezes e repito. Nós sabemos que quando a gente coloca o documento, o servidor ele tem a obrigação de fazer o reconhecimento e retificar o CNIS. Mas a gente não pode confiar que o servidor vai ver o documento. Por isso que é importante a gente fazer a petiçãozinha, a nossa petição. Uma petição concisa, só mostrando para o servidor onde é que está o direito do nosso cliente e quais são as necessidades que a gente tem naquele processo. Eu vou dizer, olha, servidor, eu preciso que seja retificado o CNIS no tocante ao vínculo tal, que não consta lá no cadastro, né, nacional de informações do meu cliente, porém a carteira profissional dele está aqui para mostrar que o vínculo existiu. Então eu vou apenas ajudar o servidor e vou me ajudar, porque eu vou ganhar tempo. Porque veja só, se eu já apontei, por exemplo, uma correção no CNIS, vai evitar que o servidor, ao primeiro contato, faça a análise do requerimento, vai perceber que falta aquele documento, aí vai abrir uma carta de exigência. Aí vai te dar 30 dias para juntar aquele documento. Se você já fez o pedido, já mostrou, né, que precisa ser retificado e já colocou os documentos, você ganhou tempo. É a mesma coisa que acontece em relação a gente já fazer a solicitação de justificação administrativa, caso seja necessário, certo? Então é importante a gente fazer nossa petiçãozinha, porque a gente já coloca ali o caminhozinho que o servidor vai fazer para facilitar a concessão do nosso benefício, de forma que a gente ganhe tempo. E como é que eu vou saber que é necessário retificar o CNIS? Analisando. Certo? A análise de CNIS ela é muito importante, principalmente quando a gente está fazendo análise de aposentadoria, porque precisa comprovar tempo de contribuição, certo? Questões de carência e também de BPC, porque acontece de haver a negativa do BPC, porque lá no CNIS consta algum vínculo em aberto. É como se a pessoa estivesse trabalhando e estivesse oferindo renda, e o INSS não concede o BPC. Então, é muito importante que a gente faça a análise do CNIS, tá certo? Então, fiz o atendimento, né? Falei sobre procuração, não falei sobre contrato, porque isso aí fica para outro momento, interessante. Sabemos agora mais ou menos como a gente tem que ver os documentos, analisar, respeitar as regrinhas, né, impostas pelo INSS, as análises prévias que são obrigatórias, que a gente não pode deixar para fazer depois, que a gente não pode deixar de fazer, certo?
e a formalização do requerimento, certo? Como é que a gente vai formalizar o requerimento? Como eu disse para vocês na aula anterior, o processo administrativo, ele se inicia, ele é deflagrado quando a gente protocola o nosso requerimento administrativo. Mas como eu estou falando aqui da fase inicial do processo, eu não poderia deixar de falar desses detalhes que eu falei até agora. Agora vamos protocolar o nosso requerimento? Vamos. Nós temos a opção de fazer o requerimento utilizando os formulários do INSS, que eu sempre falei e falo aqui, que a gente deve evitar, nós advogados principalmente, por quê? Muitas vezes o direito é tão claro, é tão cristalino, que você vai dizer, não, só o formulário é suficiente. Mas eu, como advogada, eu entendo o seguinte, que se o cliente me procurou, ele quer que eu faça algo diferente. Então, eu vou fazer algo um pouco melhor do que apenas preencher um formulário. Eu vou fazer uma petição bonitinha, apontar bem direitinho o direito do cliente, mostrar os documentozinhos que ele está ali apresentando para evitar algum tipo de problema futuro, né? Claro que no INSS sempre tem os problemas futuros, mas aí a gente tem a justiça para resolver. Então, o que é que acontece? Nós vamos fazer o nosso requerimento. Gente, o requerimento ele pode ser oral ou escrito, tá? Hoje, o requerimento oral ele é menos utilizado porque as pessoas não vão mais até a agência, mas a pessoa podia chegar na agência, conversar com o servidor, mostrar os documentos e dizer o que é que quer fazer. E o servidor apenas colhia, né? Dizer assim, a termo, as informações e dava entrada no processo administrativo, tá certo? Mas é cada vez menos usado diante da digitalização que agora não tem mais para onde correr, né? A digitalização total. Primeiro começou com os advogados e agora o próprio meu INSS permite que o processo seja todo digital até para o próprio cliente, porque a gente tem aqueles benefícios de concessão automática, não é? Então o requerimento pode ser oral ou escrito. Sendo escrito, ele pode ser feito pelo formuláriozinho, que são aqueles modelos lá do INSS, e a gente pode utilizar a nossa petiçãozinha bonitinha, né, inicial, concisa. Não vamos escrever 20 páginas e mandar para o servidor, porque ele tem o que fazer, né? Tanto é que a gente vê a fila de benefícios aí esperando ser analisados. Então, não adianta eu colocar 1 milhão de páginas, não tem necessidade. Já disse aqui que o processo administrativo, na petição, a gente não vai criar tese, a gente não vai colocar jurisprudência do tribunal não sei da onde, a gente não vai citar lei de benefícios nem do custeio, até porque o servidor sabe disso muito bem, de cor e salteado, como diz a minha mãe. O que a gente vai fazer é apenas demonstrar o que estamos pedindo, onde é que aquele pedido está resguardado na IN, no decreto, certo? Demonstrar os fatos, apontar os documentos e fazer os requerimentos, né? Tanto é que o benefício de prestação continuada, que eu coloquei um modelinho para vocês, tem 2 páginas. O outro, como ele é um esqueleto para os demais benefícios, ele tem 5 páginas, porque dependendo do benefício você vai precisar colocar mais informações, mas assim, necessárias. Você não vai ficar enchendo linguiça numa petição, num requerimento administrativo, tá certo? Wanda, muitíssimo obrigada, viu, pela sua gentileza. Então, a gente tem que ter este cuidado. Fazer a nossa petiçãozinha? Sim. Vamos fazer uma bíblia? Não. Porque o servidor ele é muito ocupado. Ele precisa ter uma ajuda da petição. Então, a nossa petição ela tem que ser no sentido de nos ajudar e de ajudar o servidor. Boa noite, doutor Galdino. Boa noite, Maria. Maria de Martins. Boa noite, Lidiana. Sejam bem-vindos. Então, a gente precisa sim fazer a petição concisa, objetiva, tá certo? E o modelinho que vocês vão receber é ótimo, ok? E, por fim, os canais de atendimento. Pessoal, os canais de atendimento são os clássicos. O canal telefônico, que é o 135, onde a pessoa vai ligar, informar o CPF, certo? Escolher qual é o serviço ou benefício que ele está pleiteando e agendar o atendimento presencial para concluir esse procedimento. O número 135 é o canal utilizado pelo segurado, pelo beneficiário, para fazer os requerimentos, quando ele não está representado por advogado ou por outra entidade conveniada. No meu INSS, é um canal também aberto para o próprio segurado fazer a solicitação. Então, o meu INSS, para quem não sabe, eu acho que os que estão aqui sabem, mas muitos que vão assistir depois não sabem, o meu INSS é um canal de atendimento remoto do INSS para facilitar o atendimento aos
segurados aos beneficiários, onde não será necessário que esta pessoa se desloque até uma agência de previdência social para fazer seus requerimentos. Ela pode fazer tudo online, pode colocar os documentos de forma online, pode cumprir exigências de forma online, né? Não são todas as exigências, mas algumas podem ser cumpridas, né, por meio virtual. Então, esse canal é muito importante para quem sabe manusear, porque facilitou bastante a vida dos beneficiários do INSS. E o INSS Digital é uma outra parte, né, desse atendimento remoto do INSS, mas ele é direcionado, né, quem tem acesso ao INSS Digital são os advogados e as entidades conveniadas, né, os sindicatos, para fazer o quê? A mesma coisa que faz no meu INSS, só que o INSS Digital, ele abre outras oportunidades. Por exemplo, lá a gente pode autenticar o documento, então eu vou colocar a cópia e lá no sistema eu vou autenticar. Eu vou clicar no íconezinho, autenticando aquele documento, e como depois eu vou assinar com o meu certificado digital ou com a minha senha, fica como se eu tivesse colocado aquele velho confere com o original, né? Quando eu comecei, eu colocava nas cópias o confere com o original, colocava minha OAB, a data e tudo. E agora não, eu já estou fazendo pelo INSS Digital, certo? Ok? E como é que eu vou acessar o INSS Digital? Através do site requerimento.inss.gov.com. Certo? Gosto sempre de falar disso. Eu sei que tem pessoas que sabem, já estão acostumadas com isso, mas tem muita gente que não sabe utilizar o INSS Digital, não sabe diferenciar o meu INSS do INSS Digital e acaba às vezes metendo os pés pelas mãos e precisando ter que ir à agência de previdência social para consertar alguma coisinha errada que fez. Então isso é importante, tá certo, pessoal? E por fim, não menos importante, faltam 3 minutos, não, faltam 10 minutos. Não menos importante, antes de terminar aqui, eu quero pedir para vocês seguirem aquele perfilzinho Advocacia Sem Medo, que é o perfil onde eu e a doutora Amanda Borges e a doutora Andrea Sebold estamos iniciando um projeto lá para ajudar jovens advogados, tá certo? Peço também que vocês me sigam lá no meu canal, o canal Albaniza Santos no YouTube, e sigam as outras redes sociais aí, Facebook e tudo mais. E deixo para vocês uma frase para a gente encerrar com chave de ouro. Falamos aqui sobre a fase inicial e sabemos que tudo que foi falado aqui só vai ser aprendido na prática. Então, como dizia Aristóteles, é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Então, a gente só vai aprender fazendo. Mas é importante que antes de fazer, a gente tenha algumas dicas práticas essenciais. Então, bye bye, até a próxima.